realização do instinto sexual era posse absoluta, fim. Fim. Suficiente? Pronto. Obrigada. Aí nós caminhamos desse momento. Caminhamos, não caminhamos? Nós continuamos ainda. Estamos no estágio povos primitivos? Depende do momento, né? Caminhamos, vai, caminhamos. Caminhamos para mulher mãe, homem pai. E isso nos deu a capacidade de renovação do espírito, porque a esterilização do instinto sexual trouxe outras tarefas de assalto. Você tinha uma responsabilidade por aquele ser gerado da exteriorização do instinto sexual, por exemplo. Isso te faz sublimar um pouquinho esse instinto, hein? Não tem como, né? É algo que nasceu dessa exteriorização. Nasce e deixa? Deixa que vai andar sozinho, vai crescer sozinho, vai comer sozinho. É assim? Quem tem mãe encarnada ou desencarnada e que ainda apela para a mãe em situações diversas de desespero, levante a mão. Quem faz a mesma coisa para os pais? Ou seja, isso significa sublimar um pouco mais, né? É aquela frase assim, né? Olha, quando você estiver em dúvida, pergunta assim: o que Jesus faria? Como eu tenho muita vergonha de perguntar isso, porque eu já sei a resposta, eu pergunto assim: o que que minha mãe ia falar se eu estivesse fazendo isso? Se ela me visse fazendo isso? Aí não ia ser bom, ia dar ruim. Melhor não, melhor parar. Né? O que que meu pai ia falar se estivesse me vendo aqui agora, ó? Né? Isso sublima a nossa exteriorização de impulso sexual, porque você ganha outras tarefas de interação. Aí as experiências sexuais nos proporcionaram caminhar, transformando a tribo em família. Nos é difícil entender que nós somos uma família universal? Você é doida, nem conhece aqueles 1.554.000.000 de habitantes da China. Mas você precisa conhecer para viver no mesmo oceano de amor? Não. Transformou a Taba em lar. Lar envolve sentimento, não é mesmo? Você pode não ter onde morar, mas você pode ter um lar. Mudou a defesa armada para o direito. Mudou a floresta para a lavoura. Mudou os impulsos para a comunhão dos ideais. Tudo isso foram experiências sexuais proporcionadas que nos fizeram modificar o raciocínio. Quando você interage sexual afetivamente com alguém, você pode tender a mudar o seu ponto de vista em relação àquela pessoa, inclusive afetivamente. Mudou da barbárie para a civilização. Mudou da atração rude e pura e simples de posse para anseios artísticos. Que coisa sensacional! Você usar a energia instintiva para anseios artísticos, para mudar o universo à sua volta em forma de arte. Expressão universal. O grito virou cântico, porque a gente aprendeu a sublimar. Estamos aprendendo, parênteses. Então a força criadora do sexo, criação mesmo, instinto de gerar, de mudar, de transformar, essa força faz com que a coletividade humana avance no divino amor. Tá, Fernando, então você tá doido, eu acho que você realmente não tá passando muito bem com frio, porque como que esse negócio pode fazer a coletividade humana avançar? Tu tá de brincadeira, né? Faz sim, faz. Porque o desejo
passou pelo estágio da posse. E passou pelo estágio da simpatia. E passa pelo estágio do carinho. E passa pelo estágio do devotamento, da renúncia, do sacrifício, que são ciclos de unificação com a divindade. É pegar o instinto sexual, a força criadora sexual e transmutá-la do desejo ao sacrifício em prol da coletividade. É possível? Levanta a mão quem acha que sim. Dá para fazer hoje? Pegou pesado agora. O instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Responsabilidade, disciplina e renúncia. Responsabilidade, talvez estejamos mais ou menos ok, entendi isso aí, tá bom. Disciplina, mais ou menos. Renúncia, tu tá de brincadeira, né? Renúncia. Tem nem pra mim, vou renunciar. Será que se você não renunciar, não vai ter pra todo mundo? Inclusive pra você? Fernanda, posso fazer uma pergunta? Sim. Nessas alturas... do campeonato? Eu quero dizer que o casamento, então, seria a coisa mais linda do mundo se fosse respeitado, que não houvesse destruição, entendeu? Como que pode a humanidade procriar, aumentar? Através de um casamento sincero. Mas hoje em dia ninguém respeita. Casa hoje, amanhã separa. Como é que se faz? As obras, Kardec trouxe essa informação na obra básica da doutrina, dizendo que a família, o casamento, a união matrimonial, foi um avanço em relação à constituição familiar. Né? Certo. E o abandono seria uma volta à barbárie. Lembra desse item? E seria uma volta à barbárie, né? Então, nosso caminho evolutivo passará por percalços. É ilusão de nossa parte achar que o processo evolutivo vai correr liso. É linear. Isso não vai acontecer. No nosso planeta, isso ainda vai demorar muito. Mas é como Jesus disse, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que fazem muito mais. Amanhã, daqui a 1 milênio ou 2... Mais ou menos assim, quem está com muita pressa, né? Eu tô com pressa, sim, viu? Mais ou menos assim, né? Eu tenho... O processo vai passar por percalços, é natural. Vou falar como o Sebastião convocou, o nosso poeta. É o seguinte, certa vez eu estava conversando e resolvi criticar um cantor que não merece ser criticado, porque ele fez a música mais bonita para homenagear os pais que existe. E eu acabei falando, puxa, o cara tem 4 casamentos. Aí eu ouvi uma ponderada opinião dizendo o seguinte: você sabe quais são, aqui nessa casa, quais são os compromissos desse espírito? Então o que acontece é aquilo que você falou, a gente vê uma janelinha. É uma janela, um recorte. Um recorte, e a gente sai julgando. E esse que é o grande problema. Agora, essa questão que o Sebastião falou está muito ligada para mim com aquilo que a doutora falava sobre o hedonismo. Nós queremos prazer imediato. Todo o avanço tecnológico, toda essa questão da comunicação está fazendo com que as pessoas achem que tudo é automático. Mas você sabe, esta situação que se apresenta na atualidade é um aprendizado para mudança de paradigma. Todas essas observações que nós estamos fazendo aqui nos levam a refletir acerca de nossas próprias posturas, cedo ou tarde. Então não podemos nos negligenciar nesse sentido, né? De dizer, puxa, mas tudo tão perdido, o que fazer? Aprendamos com a situação que se apresenta. Aproveitamos a oportunidade, vamos aproveitar para entender o que se apresenta e como isso pode te modificar, de fazer uma criatura melhor. Porque se aqui nós estamos para interagir com todas essas situações eventualmente grosseiras, é
para aprendermos. E para essa frase, só para a gente parar por aqui hoje, senão eu vou receber um aviso aqui do Emmanuel, tipo, para. O Emmanuel está sentado aqui. Eu vou ler para vocês. Estas conclusões são frases do capítulo, ok? Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem, querendo dizer humanidade, conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. O que se propõe não é uma negação do instinto sexual, mas um entendimento fraternal. Entendimento fraternal, oferecer ajuda real para as dificuldades que qualquer um de nós enfrentar neste âmbito. Qualquer um de nós, inclusive nós mesmos, né? Incompreensão sexual, obviamente, leva a crimes, leva a processos de loucura. Os exemplos são vastos, como nós já falamos. Cabe a cada um de nós o entendimento, tanto quanto em outras questões que não envolvem o instinto sexual. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, é aquela coisa do corpinho, né? Mas produto da química mental, regulada pela individualidade de cada um de nós. Você é responsável por sua química mental. Ainda bem. E a proposta que o capítulo coloca, lá naquela época em que o livro foi publicado, é que se fizesse uma medicina da alma. Quem já ouviu essa palavra? Essas palavrinhas mais recentemente? Olha só quando isso foi falado já. Isso é amparar o espírito em suas dificuldades. O espírito. Porque ele modificado dará conta de ajudar a resolver as dificuldades do corpo, como instrumento que ele tem de aplicação e interação com esse mundo. Compaixão fraterna. Temos compaixão fraterna para quem está com dificuldade de lidar com o instinto sexual? Nem sempre nós temos. O primeiro impulso é julgar. Entendimento, proporcionando a ferramenta do amor espiritualizado e do trabalho que renova. O trabalho renova? Ih, não escutei não. O trabalho renova? Vou fazer a pergunta de novo. O trabalho no bem renova? Sim. Obrigada. Né? Evolução da capacidade espiritual. Trabalhar no bem, renovar seu amor é evoluir sua capacidade espiritual, é ampliar-se, é modificar-se, caminhar. É fazer bom uso dos seus instrumentos. É sensacional. É sensacional. Para terminar, o campo do amor é infinito, em sua essência e manifestação. Interação sexual é a única alternativa para a manifestação do amor? Não. Sim ou não? Não. Um exemplozinho simples aqui de que essa frase é verdade. E aí? Vou ler a frase de novo. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Aparece a foto dessa criatura. Vocês acham que ele fez isso aí que está na frase? Sim ou não? Sim. Como era a manifestação de amor vinda do Cristo, hein? Descrição de Boa Nova. Estavam palestrando na casa e a sogra de Pedro pergunta ao mestre. Peraí, sogra de Pedro pergunta ao mestre?
sogra de Pedro falou com o mestre. O que quer falar para ele? Falou com o mestre? Como assim? Claro, falou com o mestre. Estava o mestre palestrando atrás de Pedro. Era a hora do Evangelho. Inauguração do Evangelho no lar no planeta, né? Mestre, por que é tão difícil a convivência familiar? Capítulo 2, Boanon. Aliás, desculpa, Jesus no lar. Equivoquei nos livros. Jesus no lar, capítulo 2. Né, e o Lúcio. E o mestre dá uma aula para ela sobre o que é a convivência no lar. Teve alguma interação de instinto sexual naquele momento? Não. Contudo, o mestre deu uma aula de amor. Não é que não possamos fazer uso do nosso instinto sexual, uma vez que isso é inerente à nossa condição evolutiva e garante o reencarnar de todos nós. Mas que nós podemos fazer isso se transformar, nós podemos. Que a figura do mestre, que soube usar essa energia de maneira intensamente sublime, possa nos inspirar até o nosso próximo encontro na semana que vem, para continuar o capítulo. Muita paz a todos. Obrigado.